muito obrigado por terem vindo. Vou deixar vocês agora à vontade para se apresentarem, falarem um pouco aí da história de vocês e a gente vai batendo esse papo massa por aqui. Mas desde já, a gente que agradece, né, pela oportunidade. Saímos de Arapiraca hoje cedo para vir aqui a capital João Pessoa, essa capital belíssima. E para a gente é um prazer, né, bater um papo, falar um pouco sobre a nossa história. Um cara como você que nos direcionou muito, nos auxiliou muito nesse processo. Então, para a gente é uma honra de verdade estar hoje aqui batendo esse papo. Bom demais. Eu sou o Júlio Negrão, né, como ele já falou aqui. E é um prazer grande pra gente mesmo estar aqui, né, Max? A gente sai de Arapiraca 7 da manhã, 6h30 de carro para estar aqui nesse momento. E a gente vai saber que vai agregar muito, né? Pra gente, pra nossa agência, para os nossos clientes e para os nossos alunos. Bom demais, turma. Então, o Júnior e o Maxwell eles fazem parte da nossa mentoria de agência de viagens. Né? Eles também são mentores de milhas, então eles vão contar um pouco da história deles nesse mundo das milhas e das viagens. Né? Também são donos de uma agência de viagens, a BR Fly. Né? Também fazem gestão de milhas, então a gente vai tocar um pouco em cada um desses assuntos aqui com eles. Tem um papo bem leve. Então, se vocês puderem começar aí contando a trajetória de vocês nesse mundo das milhas, a gente bateu um papo aqui no off antes. Então, já desde 2010, né? Então, quase 15 anos aí a história com as milhas. Vamos ter que resumir aqui um pouquinho para conseguir caber no nosso episódio. Mas vamos ouvir um pouquinho da história de vocês aí. O pessoal deve estar ansioso lá. Bom, o primeiro contato que eu tive com as milhas foi em 2010, de fato, né? Eu fui morar em Brasília e aí tinha um colega lá que tinha ouvido falar sobre as milhas. Naquela época não tinha praticamente ninguém falando sobre isso. Eu acho que não tinha nem um curso na internet, né? Não tinha um vídeo no YouTube, enfim, nada. As informações eram bem escassas de verdade. Só que eu sou muito curioso, eu sempre tive essa percepção de querer aprender, de querer entender, tentar entender como tudo funcionava. E lembro que naquela época, uma das principais formas de acúmulo de milhas era através do uso do cartão de crédito. E por conta disso criou-se uma cultura no país inteiro que para viajar com milhas tem que gastar muito no cartão de crédito. Até hoje tem gente que pensa isso, né? Exato. Só que o mercado é muito dinâmico, ele se transforma o tempo todo. E com essa transformação, a gente consegue hoje, na verdade, o uso do cartão de crédito ele representa ali talvez uns 10% do seu acúmulo. Ou seja, existem inúmeras outras estratégias que a gente consegue potencializar esse acúmulo de forma inteligente, né, através de conhecimento. E despertou em mim esse interesse de buscar entender como tudo funcionava. A princípio, só na intenção de viajar, né, era a única ideia. Comecei a acumular milhas com o uso do cartão de crédito naquela época. Eu tinha um cartão de crédito com limite muito baixo, R$400, eu ainda pagava anuidade. Consegui fazer minha primeira emissão em outubro de 2013 para viajar em janeiro de 2014. De lá para cá, praticamente todas as viagens com estratégia de milhas. E foi quando, após algum tempo, o Júnior também me deu, já bastante experiente, né? Já mexia com isso há muito tempo também, para uso pessoal, para viajar. Foi quando o Júnior chegou para mim e disse: Max, a gente já entende sobre milhas há tanto tempo, por que não montar um projeto e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento? Né? Porque lá na cidade, lá em Arapiraca, até então não tinha ninguém falando sobre isso. E a gente viu que com o propósito de ajudar pessoas, a gente conseguia ir crescendo cada vez mais. Começamos a mentoria, né, Júnior, inicialmente ali para amigos, familiares, nas nossas casas, né? Mas eles foram fazendo, foram gostando, foram compartilhando com outras pessoas. E aí o projeto foi crescendo. E hoje já são mais de 600 alunos de a mentoria Poder das Milhas. Nós temos a agência BR Fly, mas a agência BR Fly foi consequência do projeto Poder das Milhas. Então nós iniciamos com o Poder das Milhas e através do Poder das Milhas surgiu a nossa agência. Né? E começamos a fazer as mentorias de forma presencial, inicialmente individualmente, né, Júnior? Hoje nós fazemos turnos um dia por semana, nós juntamos ali entre 6 e 8 alunos para compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, o conhecimento. E foi quando, paizão, através desse compartilhar, né, desse propósito de ajudar as pessoas, começou a surgir uma demanda de emissão de passagens. Nossa. As pessoas começaram a nos procurar, fomos emitindo passagem, ajudando mais pessoas, porque com o conhecimento a gente conseguia reduzir bastante ali o custo das viagens. E o projeto foi tomando forma. Foi quando a gente sentiu a necessidade de abrir a agência, de estruturar os processos. Era aquela história, a gente estava em uma fase que era como se fosse precisando trocar o pneu com o carro andando. Né? Já estava vendendo, tinha que acelerar. Né? E aí começou a escalar, de certa forma, o nosso projeto. E nós estávamos ali numa correria, uma correria enorme, uma correria boa, né? Que estavam chegando mais clientes, sim, só que ao mesmo tempo perigosa. Foi quando nós resolvemos participar do evento lá em Recife, no evento da SM, foi o SM Origins. A princípio a intenção mais network, né, gente? Só vamos lá para se conectar com as pessoas. A gente não, até então ainda não tinha ido para um evento presencial, já era o nosso desejo de participar de um evento presencial do SM. Foi quando já de cara nós nos conectamos contigo, né? E para a gente foi uma virada de chave absurda, porque foi a partir dali que a gente sentiu que precisávamos de mais pessoas para ajudar a nossa equipe. Precisávamos estruturar os processos, organizar, investir em tecnologia, em conhecimento, em contratação. E para isso, nada melhor do que ter alguém, um especialista, né, para nos dar esse direcionamento.
foi quando tomamos a decisão, né, de entrar na mentoria que foi um divisor de águas para a gente, né, Júnior? Graças a Deus a gente conseguiu estruturar os processos e estamos aí. Massa demais, né? E tem aquele meme que fala que primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então acho que a história de vocês tem muito a ver com isso. Então começaram dando mentoria pra galera em casa, do jeito que dava, né? E foram evoluindo. Então acho que isso aí é uma grande inspiração pra galera que pensa em começar a ensinar sobre milhas ou pensa em começar uma agência, né? Então não espere o momento ideal, não espere o momento perfeito. Na verdade, comece com o que você tem, com o conhecimento que você tem e vai evoluindo com o tempo. Com certeza, esse é um conselho que vai ajudar muitas pessoas que estão no começo da jornada ou até mesmo querendo começar, que nem começaram ainda, né? Vou passar aqui para o Júnior falar um pouquinho também, contar um pouco da história dele. Júnior, fica à vontade. Esse começo nosso, né? A gente começou, na verdade, a gente fala que as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta, né? E a gente começou a viajar bastante, né? Utilizando as estratégias corretas, né? A gente conseguiu desenvolver algumas habilidades e a gente começou a viajar bastante. E muita gente próximo da gente sabe como é que funciona, como é que faz para viajar bastante. É o boca a boca, né? Exato, como é que vocês conseguem viajar tanto, né? E a gente foi direcionando algumas pessoas mais próximas da gente, né? A gente foi direcionando, inclusive as pessoas que trabalham com a gente, todos eles são mentorados nossos, né? A gente começou lá com eles. E a gente foi direcionando e o pessoal começou a ter bastante resultado. E esses resultados foi o acúmulo de pontos, de milhas, alguns melhores cartões, conseguir viajar. Nossa. E a gente fala que uma viagem para muita gente é a realização do sonho. Com certeza. E muita gente às vezes deixa de viajar por falta de conhecimento, ou porque não entende como funciona. E esse processo, né, essas mesmas pessoas trabalham para que vocês montam um projeto, para que mais pessoas também tenham conhecimento sobre isso, para que vocês possam ajudar mais pessoas. E foi o dia que a gente começou, né, Max? Eu falei com o Max, digo, Max, rapaz, é que não tem ninguém falando sobre isso, né? Tem um projeto nosso aqui que dá pra gente ajudar muita gente. E como eu falei, a realizar sonhos. Né? Para muita gente tá vivendo um sonho. E o Max envolvido com vários outros projetos, mas essa parte talvez não tenha tempo não. Mas teve uma frase que eu falei pra ele e fez com que ele mudasse de opinião. Eu disse, Max, a gente consegue ajudar muita gente com esse nosso projeto. E como eu falei, a realizar sonhos. E o Max é programador, né? Essa parte talvez não tenha tempo não, mas eu vou avaliar. Aí na semana seguinte já foi ele que me convidou para tomar um café, né? A reunião já foi na semana seguinte, ele já veio com o site pronto. Ou seja, Júnior, vamos dar início ao projeto. E hoje, graças a Deus, né, Max? Como o Max falou, nós já temos mais de 650 alunos da mentoria personalizada, né? Nossa, a agência rodando direitinho, o processo já bem definido, né? Estruturado. E graças a Deus o objetivo é crescer cada vez mais. Sensacional. Uma coisa que eu vejo que é incomum com todos os empresários de sucesso que a gente conversa, que estão no nosso ecossistema, é o propósito. A gente vê quando aquele empreendedor ou empresário só está correndo atrás do dinheiro, as coisas acabam não acontecendo. Então você vê que é um diferencial. Então o que despertou a vocês darem um start nesse projeto foi o projeto de poder ajudar mais pessoas, né? E acabou sendo uma consequência depois a agência, né? A gente conversou bastante aqui já antes de começar a gravar o podcast. E deu para perceber que o objetivo de vocês não é a grana é consequência. Exato. O que a gente fala, o objetivo principal é servir, é poder ajudar, é ver outras pessoas através do nosso conhecimento, através da nossa expertise, tendo experiências, né? E assim, o dinheiro acaba sendo consequência. Então acho que isso é uma outra lição para a galera que está do outro lado, que muitas vezes acha que o empresário está preocupado com dinheiro, está preocupado em escravizar o funcionário, e na verdade não é isso. Na verdade, nosso objetivo principal é poder servir, poder ajudar, né, e o restante é consequência. Uma coisa que a gente não bateu aqui também ainda é que o pessoal pode estar vendo vocês falando, pô, mas essa galera aí deve ser só empresário, não deve fazer mais nada, né? Mas eles são funcionários públicos também, assim como eu fui por 12 anos, né? Conciliam hoje o serviço público com os negócios, né? Tipo um Júlio, né, que é funcionário público e também é gestor de milhas e agente de viagem. Então eu queria trazer um pouquinho para esse lado, porque tenho certeza que muitos que estão assistindo a gente também vivem essa jornada dupla ou tripla, né, como eu também já vivi. Tem muitos desafios. Então, se vocês puderem falar um pouquinho de como que vocês lidam com esse desafio, a gestão do tempo, né, de dar tempo de qualidade para a família, enquanto está tocando o negócio, enquanto está no funcionalismo público. Eu acho que é um tema massa para a gente bater aqui também. Na verdade, é muito desafiador a gente conseguir conciliar, né, mais de um trabalho. E pra gente, no início, a gente ainda ficava assim, só que a ideia o propósito, quando a gente tem propósito, principalmente resiliência, né, o resultado vem, é consequência, né? E inicialmente, a gente ali dedicando muito tempo, estudando, organizando, lapidando, né, o projeto da gente,
muita gente às vezes que está de fora, eles não entendem, não percebem, porque o bastidor ele é solitário, né? Às vezes ali nos bastidores a gente está de domingo a domingo ali na correria para organizar. Só que como toda e qualquer empresa, quando ela nasce tem as dificuldades, mas quando você consegue validar os processos e deixar ela redondinha, cara, você consegue ter tempo de qualidade, você consegue ter tempo também para sua família, né? Nós temos o vínculo com o serviço público, mas a gente consegue, hoje a gente já consegue, né, Júnior, organizar bem os horários. Ó, no horário que a gente está lá, nós estamos 100% dedicados lá. Enquanto nós estamos disponíveis para o serviço público, a agência está rodando, a mentoria está rodando também 100%, porque tem a nossa equipe. Hoje, sem a equipe, a gente não conseguiria começar, né? Sem pessoas, a gente não conseguiria começar a escalar. E, só que assim, existem os desafios, né? E por isso que a importância, nós somos muito gratos, né, ao grupo SM, porque realmente foi um divisor de águas na vida da gente. A gente conseguiu otimizar bastante, sair um pouco ali do operacional, porque antes nós estávamos no operacional, no tático e no estratégico, né? Além do serviço público. Então, era bastante desafiador. E hoje nós temos uma equipe que nos auxilia muito, pessoas que são competentes. Temos 3 pessoas na equipe, né? Nossa. São muito competentes, pessoas de confiança da gente. Estávamos viajando agora recentemente, passamos 14 dias na Europa. E o funcionamento da agência 100%, né, Júnior? Rodando tranquilamente, dando suporte aos clientes. Então isso é muito gratificante, de você saber que o processo está evoluindo, a caminhada, né? E que toda aquela dedicação que nós passamos durante tanto tempo, a gente está conseguindo organizar os processos. Utilizar a inteligência artificial para facilitar os atendimentos, dar uma resposta mais rápida aos clientes. Tem um RCM também para auxiliar no controle das emissões. Hoje a gente sabe quantos clientes de agência estão viajando nesse momento, quantos estão em período de check-in. Então isso é muito importante. Para mandar uma mensagem para ele, ó, informando sobre o horário de chegar no aeroporto, com o cartão de embarque, perguntando se está precisando de alguma coisa. Então o cliente fica satisfeito com esse serviço, né, a forma que a gente trata eles. E para a gente é gratificante ver que a gente consegue ajudar muita gente. E a gente vê a importância de realmente se profissionalizar, né? Você vê que ele veio de uma trajetória onde fazia tudo sozinho, colocou o time, colocou processos, colocou tecnologia. É um tema que hoje é muito falado e a galera gosta muito de ouvir sobre isso, que é a inteligência artificial. E você é da área, né? Então acho que a gente poderia também bater um pouco de papo sobre esse tema, porque hoje vocês já usam na agência de vocês essa parte de tecnologia, de IA, né? E ajuda, vocês têm um resultado muito bacana na agência de vocês com uma equipe relativamente pequena, né? Então isso aí só é possível com processo e com tecnologia embarcada, não tem jeito. Então, se puderem falar um pouquinho como que vocês usam a tecnologia para otimizar os processos da agência de vocês também. O principal, paizão, é a questão do WhatsApp, daquele atendimento inicial, porque às vezes o cliente, eita, estou precisando, lembrou de uma viagem, teve um dia corrido, está trabalhando ali, manda 10 horas da noite, né? De repente não tem ninguém da agência naquele momento trabalhando. Então a inteligência artificial, ela já vai facilitar esse pré-atendimento. Porque quando o cliente lá fala, 10 horas da noite, olá, boa noite. Então a IA já vai estar conversando com ele, perguntando para onde ele quer ir, o que é que ele deseja. Não espera o dia seguinte alguém entrar. Se ele está precisando de uma emissão de passagem, uma reserva de hotel, se é um suporte de uma emissão que já foi feita, uma alteração de voo. Então a inteligência artificial já consegue captar essas informações do cliente. Nossa. E ele já fica ali a princípio satisfeito. Ele só, já passei a minha dor, a minha demanda para eles, né? E assim que tiver alguma pessoa disponível, logo no início do dia ou à noite mesmo, a depender se tiver alguém ali à disposição, já consegue dar suporte àquele cliente. Então, quando a gente inicia a operação pela manhã da agência, já está lá no sistema todas as demandas de todos os clientes que falaram nas últimas horas, no horário que não tinha ninguém no atendimento. Então, isso foi um ganho de tempo absurdo. Outra coisa, agora recentemente na viagem, eu embarquei saindo de Madrid, vindo para Recife, eu estava offline, estava no voo. E teve um cliente, um dos melhores clientes de agência da gente, que emite muito com a gente, precisou de um suporte. Ele falou comigo. No meu telefone pessoal também tem uso de inteligência artificial. No do Júnior também tem, né, Júnior? Exato. E aí quando ele falou e ele viu que eu estava offline, ele já viu lá, com a própria inteligência, já direcionou ele para o canal da agência e a equipe da gente deu o suporte que ele precisava. Então, assim, se eu não tivesse utilizando a inteligência, a tecnologia embarcada, né, para auxiliar nesse processo, talvez o meu cliente ficasse sem atendimento. E hoje ele pode falar qualquer hora do dia, de domingo a domingo, ele já tem um suporte ali inicial para direcionar e orientar. Isso aí foi uma virada de chave pra gente que ajudou demais mesmo. Incrível. E assim, as pessoas acham que a IA vai substituir o ser humano, vai substituir a inteligência humana, mas não vai. São complementares. Né? A IA, no caso de vocês, faz a parte de qualificação de primeiro atendimento
E depois, no dia seguinte, vai ter lá o colaborador que vai entrar em contato, que vai fazer a cotação e vai fazer a venda, né? Então, acho que esse é um ponto importante da galera entender também, né? E muita gente de fora olha e acha, não, ter uma agência de viagens é mil maravilhas, é só faturar, é só ganhar dinheiro, né? Mas tem os percalços. Desafio, né? Tem os desafios, né? Nesse pouco tempo que a gente está conversando aqui, já citaram algumas vezes situações onde o cliente precisou de um apoio, precisou de um suporte, né? E é muito importante. Por isso que a gente bate tanto na tecla de ter pessoas na operação, de poder contratar. Claro, para quem está no começo da jornada, talvez não seja a melhor opção, mas quando você alcança um certo nível, se você não destravar para isso, você acaba ficando para trás. Você acaba ganhando menos. Então o pessoal acha que, mas eu vou contratar, eu vou gastar, vou ter que treinar uma pessoa, né? Mas na verdade você está fazendo algo pensando lá na frente, pensando no futuro. Então tenho certeza que quando vocês eram urgência, vocês não iam conseguir fazer uma viagem de 14 dias para a Europa e ficar tranquilo, poder aproveitar. Iam ficar reféns da operação, né? Então isso foi uma evolução que vocês tiveram dentro da mentoria com a gente também. Isso foi legal de acompanhar. Quando vocês entraram, vocês eram urgência e assim, estão faturando hoje, sei lá, 4, 5 vezes mais do que vocês faturavam antes de entrar na mentoria, né? E tenho certeza que muito disso é graças ao time, a ter colocado gente na operação, a ter destravado para isso, né? E colocado gente para assessorar vocês. Então, acho que muitos que estão assistindo a gente também ainda são urgência, ainda trabalham sozinhos, talvez já tenham entendido que é o momento de contratar e ficam com medo. Eu acho que ouvir outras pessoas falando vão ajudar eles também a destravar. Então, se vocês puderem falar um pouquinho de como é que foi essa experiência de contratar o primeiro colaborador, depois contratar o segundo, a parte de capacitação, como é que vocês fizeram, se pegaram gente lá da cidade de vocês mesmos, por onde fizeram isso. Acho que é uma experiência massa de passar para a turma também. Nesse processo de contratação, Paizão, ele é importantíssimo. Como foi que nós fizemos, né? Fizemos inicialmente uma CTA, né, que é o Tuition lá no Instagram mesmo, para captar alguns currículos para que a gente pudesse avaliar. E quando nós postamos lá no Instagram, recebemos, eu acho que uns 20, 30 currículos, né, Júnior? Pessoal que tem interesse em trabalhar com a gente. Fizemos uma avaliação prévia de alguns currículos e selecionamos alguns para a entrevista. Inicialmente fizemos uma contratação, né, achávamos que seria a mais assertiva naquele momento, acabou que não deu certo. A gente viu que a pessoa era muito competente, tinha as competências dela, mas para o serviço que a gente precisava, o nível de atenção que precisava ali em todo o processo de cotação, porque... Ele não tem o perfil, né? Não o perfil tinha, certo. exatamente. E aí acabou que nós precisamos fazer um ajuste, né? E foi aquela nossa primeira contratação e a gente, né, Júnior? Eita, será que... Mas super normal, cara. Tem que te perguntar, mas e se eu contratar errado? Não é assim, você vai contratar errado, não tem jeito. Só que tem aquela questão também, erre, mas erre rápido e corrija. Né? Então, quanto mais, se a gente ficasse com medo de enfrentar esse processo, né, toda a operação estaria dependente da gente. Né? Foi quando contratamos a segunda pessoa e foi, assim, um divisor de águas, porque é uma pessoa muito competente, dedicada, muito atenta a todos os detalhes, que nos auxiliou muito e encorajou a contratar a segunda e depois a terceira. Nossa. Então, isso aí facilitou bastante pra gente, né? Exato. Vocês estão na agência hoje com 2 pessoas e uma pessoa apoiando na mentoria de milhas, é isso? Isso, exato. Nossa. A gente fala que o processo do crescimento, né? O processo de crescimento. Processo, pessoas, né? Para você poder escalar. Se você não colocar mais pessoas para fazer um trabalho que às vezes você fica no operacional fazendo, perdendo tempo de dado estratégico, você perde, você vai deixar de ganhar, mas você vai deixar de escalar. É exatamente isso. E a gente, como dono, tem que estar sempre pensando em forma de a gente poder pensar mais no crescimento da empresa. Exato. Né? Sair 100% do operacional é difícil, demora, né? Mas assim, e aos poucos podendo olhar mais para o estratégico, buscar oportunidade de negócio. Tá aqui numa sexta-feira gravando um podcast, né? Tendo visibilidade, estando num evento que a gente vai ter daqui a pouco. Né? Então isso é possível para alguém que não tá 100% dentro da operação. Você não estaria agora perdendo cliente. Eu tenho certeza que agora tem gente lá do time de vocês conversando com os clientes, Exato. né? A gente falou um pouquinho da trajetória de vocês aqui de forma mais ampla e resumida. Eu queria voltar um pouquinho para a gente falar de forma um pouco mais detalhada para a galera acompanhar a linha do tempo, né? Então, a gente conversou lá de 2010, você aprendeu a parte mais inicial de milhas, começou a usar milhas para viajar mesmo, né? E em 2023 que despertou em vocês realmente empreender nessa área de milhas, começando com a parte de ensino, né? Então, qual o recado que você daria para alguém que de repente se sente pronto, se sente preparado, ou sente que tem a vocação de ensinar e às vezes fica travado, às vezes, pô, não sei se é para mim, não sei se vale a pena, né? Qual o recado que vocês dariam para as pessoas que, assim, depois de já terem mais de 600 mentorados, vocês têm propriedade para falar, assim, por que vale a pena ou o que fazer para destravar e poder começar a ensinar. E assim, não necessariamente só sobre milha, né? Ensinar sobre qualquer tema que a pessoa pode ser que domine e pode ajudar outras pessoas. A gente fala em relação ao nosso tema, né? A gente fala sobre milhas,
sobre a educação financeira, que é muito importante também. A gente tem uma pegada assim, educação financeira, inteligência financeira. Massa. A gente mostra às pessoas como poder economizar, como viajar, economizando bastante na viagem, que dá para fazer, né? Muita gente não tem esse conhecimento, mas é processo, né? A gente vive o processo, a gente mostra às pessoas como poder destravar. A gente sabe que todo mundo hoje pode desenvolver habilidades, executar algumas estratégias e você pode compartilhar esse conhecimento, né? E compartilhar esse conhecimento. Muita gente vai desenvolvendo habilidades, quanto mais você aperfeiçoa, mais você vai melhorar. A gente fala que nesse processo de aprendizado, né? Quanto mais você praticar, né, mais habilidades você vai desenvolver. Então, é aquela frase, né? Você vai ficar... O que você está fazendo todos os dias, né? Você vai ficar muito bom nisso, né? Você vai ficar muito bom. Então, para quem já está num nível alto, que pode, sim, compartilhar o conhecimento com alguém, a gente fala que todo mundo que já foi muito bom, que já é muito bom em alguma coisa, para você ser bom, para quem é excelente em alguma coisa, né? Você foi bom. Uhum. Antes de ser bom, você foi ruim. E antes de for ruim, você começou. Ou seja, tem que começar, tem que dar o primeiro passo, tem que sair da zona de conforto. A gente vê que muita gente com um potencial muito grande, a gente até observa, né, Max, na nossa mentoria, e a gente tem esse processo, a gente tem esse contato, né, com as pessoas. Muito cara bom, às vezes travado, porque não quer sair da zona de conforto. Não quer enfrentar o processo, né? Exato. E essa tomada de decisão, Paizão, ela é muito importante, porque eu acho que o medo é natural de todo mundo. Quando você está iniciando algo novo, você fica, eita, será que vai dar certo? Será que faz sentido? Será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir escalar o negócio? E os desafios eu vou conseguir enfrentar? Mas isso é um medo natural. Mas se você não enfrentar, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Exato. Né? Só vai saber se dá o primeiro passo. Exato. E nesse processo até de ensino, né, para quem pensa, de repente, iniciar também um projeto de compartilhar um pouco de conhecimento, às vezes você fica pensando, eita, mas eu ainda não estou apto, eu não estou em um nível para poder passar o conhecimento. Mas, pessoal, tem muita gente que já está em um nível ali de conhecimento que ele consegue chegar muito mais distante. Por exemplo, o cara quer, sei lá, gosta de escalar, de praticar atividades, o cara está no nível de conseguir escalar o Monte Everest, né? Já estou num nível tão bom aqui de preparação física que eu consigo chegar aqui. Só que tem muita gente que ele não consegue chegar aqui, né? Não é o objetivo dele chegar aqui. Então ele no máximo ele vai conseguir chegar ali no pico da neblina. Então assim, você pode iniciar o seu projeto falando ali para as pessoas que não sabem nada, né? Que querem entender como é que funciona o mundo das milhas, ou questão, enfim, seja qualquer o assunto na área de viagem ou qualquer outro. Então comece. Porque é aquela história, ninguém nasce sabendo de tudo, né, paizão? As habilidades são treinadas e com repetição vem o aperfeiçoamento. Você vai repetindo e vai melhorando os processos, vai corrigindo os erros. Então não tem segredo, vai começar a enfrentar que se tiver propósito e resiliência, vai dar certo. Top demais. Essa questão do propósito de ajudar pessoas, né? É extremamente importante para todo tipo de situação, né? Habilidades que sejam desenvolvidas, quando você pensa em ajudar pessoas, e até a questão do resultado, né? O seu resultado vai ser proporcionar a quantidade de pessoas que você consegue alcançar e ajudar, né? Então vale a pena, sim. Tem que dar o primeiro passo para sair da zona de conforto e melhorando no processo. Você vai melhorando, porque ninguém, né, começa um projeto com um nível de excelência altíssimo, né? Ninguém começa dessa forma. É começar e ir melhorando aos poucos. Exatamente. Tem muita gente que também tem agência de viagens e às vezes algum cliente, alguma pessoa procura elas, mas eu queria aprender um pouco mais sobre milhas, eu gasto muito no cartão, eu queria entender o que eu posso fazer. Tem muita gente que descarta. Não trabalho com isso, mas assim, tenho certeza que vocês hoje vivem isso na agência de vocês. É cliente da agência, que também já foram alunos ou são alunos, mas que não tem milha suficiente, ou compraram lá a mentoria de vocês e não se aprofundaram. Eu já dei curso de milhas durante um bom tempo, antes, né, de 2020 a 2022. E eu tenho até hoje, 2025, 3 anos depois que eu parei de ensinar sobre milhas diretamente, ex-alunos meus que me procuram. Eu fiz teu curso de milhas lá 4 anos atrás, 5 anos atrás, mas eu não me aprofundei muito, deixei pra lá. Eu queria viajar mais barato, eu sei que você tem uma agência hoje e acaba virando cliente da agência. Então, acho que é um insight massa também para quem tem agência e quer diversificar, porque assim, quanto mais produtos a gente consegue empilhar na nossa esteira, mais fácil da gente crescer, né? Hoje se fala muito em ecossistema, né? Então hoje vai sobreviver e vai conseguir ter mais longevidade no mercado de turismo especificamente. Quem pensa em criar ecossistema, não, quero só ter minha agência e acabou. Tudo bem, é uma opção. Mas assim, a probabilidade de você ficar para trás é muito grande. Então hoje a gente vê agências que oferecem esse braço educacional,
agências que oferecem esse braço de gestão de milhas, que vocês fazem também, que é um serviço, né? Não é propriamente a parte de educação, é a parte de serviço, de prestação de serviço. Para quem não sabe, a gestão de milhas é quando você vende para um cliente um serviço, normalmente anual, para você gerenciar as milhas e as viagens daquele cliente. Então você ajuda no acúmulo de pontos, ajuda com consultoria de cartão, ajuda nas transferências bonificadas, né? Então, principalmente pra gente que veio das milhas, é um serviço que a gente não pode deixar de oferecer. Por mais que não seja o foco, né, assim como não é o foco de vocês, não é o nosso foco lá também, né, é um serviço que ajuda muito a turma a viajar mais, viajar melhor e traz também pra gente previsibilidade. Né? Tenho certeza que vocês podem até falar um pouco sobre isso, que os clientes de vocês de gestão, além de pagar lá o valor da gestão, também viajam com uma certa frequência. E isso acaba trazendo recorrência para a agência, porque nem sempre ele vai ter as milhas suficientes. Né? Então, acho que incutir na cabeça da turma que o importante não é só ter um negócio, é criar um ecossistema, claro, respeitando o tempo, respeitando o momento. Não adianta também eu ver gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, não estruturou nenhum negócio, já quer fazer outras várias coisas, também não adianta. Mas é assim, poxa, estruturei a agência, igual vocês, poxa, estruturei a agência, tô com 2 colaboradores, tá rodando bem, tá funcionando. Por que não vender gestão de milhas? Por que não continuar no projeto e continuar vendendo a mentoria, vendendo a parte educacional? E aí você vai expandindo. Isso aí acaba te dando mais segurança. Né? Então, queria entender de vocês como é que foi o momento que vocês tiveram esse estalo de falar, cara, já tô na educação, já tenho uma agência, agora vou começar a oferecer gestão de milhas também. Vocês foi observando os próprios clientes de vocês? Foi algum insight que vocês tiveram? Como é que foi isso daí? O bom de ter dentro do seu projeto essa parte da educação, Fábio, é que nós conseguimos ter um contato mais próximo com os nossos alunos. E a partir do momento que a gente consegue identificar, só aquele aluno ali, ele tem um potencial para ser cliente de gestão. Então nós percebemos, né, Júnior? Na verdade, o Júnior que teve esse despertar, né, o Júnior disse, Max, tem alguns alunos de a gente, inicialmente foi com alunos, né, Júnior? Hoje nós temos clientes de gestão que não foram alunos de a mentoria, já passaram para ser cliente de gestão já diretamente. E o Júnior disse, Max, tem clientes de a gente que, cara, ele é um empresário, ele não tem tempo de estar ali executando, às vezes tem uma promoção de transferência bonificada, tem uma oportunidade muito boa, mas é um cara, assim, que está no nível ali de negócios que ele não consegue, não tem tempo para isso. Então a gente pode também ajudar essas pessoas. Então montamos o projeto, né, fizemos a primeira reunião, já fechamos, na primeira reunião já fechamos o primeiro cliente de gestão e a gente viu que realmente a gente conseguia resolver uma dor. Para você ter ideia, paizão, o primeiro cliente da gente de gestão, ele economizou mais de 30 mil reais. Caramba. Já nos primeiros meses, primeiro semestre de gestão. Então, assim, a gente de junho, a gente consegue levar isso para muitas outras pessoas, gerar um valor. Né? Teve outro cliente também, que ele tinha um potencial, ele gastava bastante no cartão de crédito, cartões que não eram os cartões ali mais adequados para o perfil dele, e só com uma simples orientação a gente já conseguiu trazer um retorno para ele ali, absurdo, de dinheiro no bolso dele. Ou seja, ele não tinha o perfil de viajante, né? Ele só não tem pretensão de viajar por enquanto, mas ele tinha um volume de gastos ali que a gente viu que poderia agregar valor, trazer um valor para ele, que para todo e qualquer empresário, né? Por mais que já esteja muito bem, mas é dinheiro, né? Que ele estava deixando em cima da mesa. A gente costuma dizer que ele não é que ele estava perdendo dinheiro, ele estava deixando de ganhar, porque ele nem sabia que ele tinha aquilo ali. Uhum. Então nós propomos oferecer esse serviço e dar toda a orientação, só não precisa se preocupar com nada. A gente faz a transferência, a gente faz os cadastros, a gente faz o planejamento das viagens. Só precisa dizer, a gente precisa ir, sei lá, para o Japão, precisa ir para a Europa, a gente quer ir para a Costa Amalfitana, passar uma semana com a família lá, quero ir de classe executiva. A partir do momento que ele passa a dor para a gente, ou o sonho, né, da família deles, o nosso time já começa a pesquisar, a monitorar e trazer esse serviço para ele. Ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então, assim, é um serviço que agrega muito para muita gente. Então, quando a gente identifica o perfil daquele cliente, ele é cliente de gestão. A gente já oferece também para ele esse serviço, que é bom para a gente, é bom para a nossa agência, é bom para a nossa estrutura e é muito bom também para todos eles. Eu acho que o grande insight é assim, a gente não vende o que a gente quer, a gente vende o que o cliente precisa. Né? Então, vocês identificaram isso, tem cliente precisando desse serviço, porque a mentoria ela é boa para quem tem perfil para mentoria, mas a gestão ela é melhor para quem tem perfil da gestão. Então é isso, é colocar o cliente no centro. A gente brinca que, aqui no ASM a gente fala muito isso, que a empresa customer centric, que assim, o cliente está no centro. Então a gente sempre busca ouvir o cliente, entender as dores do cliente para desenvolver novos produtos, desenvolver novas soluções que façam sentido. Então, eu acho que isso é um insight muito bacana para quem muitas das vezes tem agência e quase não conversa com o cliente, praticamente só fala com o cliente na hora de vender e na hora de fazer check-in acabou. Então, por vocês terem esse braço educacional, vocês acabam ouvindo mais o cliente e podendo entender melhor as dores deles. Então, acho que esse é um insight massa para quem está do outro lado aí, assim, ouça mais o seu cliente, converse,
tenha um relacionamento melhor, para quem já tem agência um pouco maior, tenha uma parte do time de vocês dedicado para isso, para ter relacionamento com o cliente, conversar. Né? Lá na SM Educação a gente tem um setor de sucesso do cliente que tem 6 pessoas hoje só focado em fazer com que os clientes tenham resultado. Fazer com que o cara que está lá no programa de desenvolvimento de agências possa se desenvolver, o cara que está na mentoria possa crescer e escalar, o cara que está lá na Centura, no nosso Mastermind, possa ter mais liberdade, possa viajar mais. Então, assim, a gente foca muito nisso. Então, acho que o coração de toda empresa deveria ser o setor focado na experiência que o cliente vai ter e no sucesso do cliente. E, assim, sucesso do cliente não necessariamente tem a ver com ganhar dinheiro. Se é um cliente de gestão, o sucesso desse cara é economizar nas viagens, né? Fazer ele viajar com mais conforto. Fazer viajar com mais conforto, né? Fazer ele viajar mais vezes. Às vezes o cara, não, com o que eu ganho eu consigo viajar uma vez por ano. Mas o cara entra na gestão e viaja 3, 4 vezes no ano. Então, de certa forma, ele vai estar tendo uma experiência, tendo um sucesso maior com o produto de vocês, né? Com o serviço de vocês. Então, eu acho que esses pontos aí são bem importantes para a galera que tá do outro lado pegar como insight, levar como experiência para a vida e para os negócios. Né? Vocês falaram também, quando a gente estava aqui conversando, sobre o evento que vocês participaram nosso no início do ano, foi o primeiro evento que vocês participaram nosso, foi quando a gente travou um contato maior e ali vocês decidiram estar na mentoria com a gente, né? E tem muita gente que está assistindo e que muitas vezes nunca foi em nenhum evento nosso, né? Ou foi uma vez, 2 e não costuma frequentar, né? E vocês, desde que foram naquele, foram em outro em São Paulo depois, vieram aqui para João Pessoa agora para ir para mais um. Então, com certeza, para vocês está fazendo muito sentido, né? Então, eu queria saber o recado que vocês têm para essas pessoas que têm agência de viagem, que já são empresários do nosso nicho de turismo e que muitas vezes ficam travados, ficam com preguiça. Não vai valer a pena, vai ser sempre mais do mesmo. O que vocês têm aprendido nessa frequência que vocês têm ido nos nossos eventos e em outros eventos também? Falo que às vezes o mais, né, que é uma adversidade, ele vira um si, né? E se, né? Muita gente às vezes se restringe um pouco mais a investir em conhecimento. A gente fala que investimento em conhecimento ele é sensacional, porque às vezes uma informação que você tem, um insight, né, faz você ganhar dinheiro, faz você economizar dinheiro. Então, vale a pena investir em conhecimento. Todo cliente nosso, seja um cliente de gestão, seja um cliente da mentoria, seja um aluno nosso, a gente sempre passa essas informações para eles. Porque todo conhecimento ele é válido. Né? Você vai ou utilizar para você, ou para um familiar seu. A gente fala muito sobre as viagens. Né? Em relação às viagens, você consegue viajar cada vez mais, economizando bastante e com mais conforto. E sem precisar pagar um absurdo no valor da passagem. Né? E cada vez que você viaja, você acaba aprendendo mais, né? Então vira uma Exato. pós-graduação. Exatamente. A gente fala, né, Marcos? Tem muito amigo nosso, muito cliente nosso, que tem um valor considerável, o cara que é um empresário consolidado, e o cara às vezes nunca viajou de classe executiva. A gente consegue viajar com estratégia simples. Aí fica mordida, né? Viu vocês viajando, fala lá. Que muita gente desconhece. Quero. E muita gente desconhece. Às vezes tem um cara que tem um potencial muito grande e às vezes não utiliza um benefício por falta de conhecimento. É isso que a gente fala, né? Que o conhecimento ele traz oportunidades incríveis de você realizar sonhos e de viver experiências incríveis. Massa. E atrelado a tudo isso, quando nós resolvemos, né, participar do evento, foi um divisor de águas para o nosso projeto, porque, paizão, nós já estávamos começando a escalar o negócio, mas não tinha aquela organização que a gente precisava. Então, a mentoria, ela nos auxiliou muito em todo esse processo. Nós começamos a criar esse processo, a estruturar os processos, a investir em tecnologia, a entender qual a melhor forma de fazer o processo de contratação, a questão do uso do CRM, a questão dos fornecedores, das consolidadoras, enfim, questão de reserva de hotel, de seguro. A gente saiu de uma situação micro para uma situação macro. E a mentoria, ela tem um papel fundamental nesse processo da gente, né, João? Ela tem esse poder, né? Hoje eu acredito que tem, de 8 meses para cá, desde quando nós iniciamos a mentoria, nós conseguimos escalar bastante, aumentar bastante o faturamento da agência e conseguir cada vez mais trazer um serviço de qualidade, de excelência para o nosso cliente. Que o principal objetivo da gente é que o cliente esteja satisfeito. Né? E sem você conseguir estruturar esses processos dentro da agência, uma hora ou outra você não vai conseguir mais. Você vai estar falhando, você vai deixar de atender, você vai deixar de responder, você vai deixar ele na mão. Então, assim, deixar a sua empresa com o operacional, o tático e o estratégico rodando tudo redondinho, isso facilita demais o processo. Você consegue, de fato, ir escalando e ir melhorando, porque você consegue entregar mais valor para o seu cliente. Bom demais. É a questão do ambiente também, né? Uma mentoria não diz respeito só a quem está ali à frente, quem está mentorando, mas é também o ambiente, as outras pessoas que estão ali. Às vezes é uma conversa que você tem num evento desse, que você tem num grupo de WhatsApp, você pega e fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, vou implementar. Caramba, esse insight aqui, acho que se eu fizer vai dar certo. E você faz e acontece. Assim, sozinho você até pode chegar,
Mas isso vai demorar mais, né? Vai passar por muitos problemas. Você vai ter que aprender tudo com os próprios erros. Numa mentoria, num ambiente onde todos estão focados no mesmo objetivo, você acaba aprendendo muito com o erro dos outros também. Eu acho que esse acaba sendo um diferencial, que é o diferencial que vocês também vivem lá na mentoria de vocês, para os viajantes, né? Porque tem aquela pessoa também que, não, eu vou aprender milhas, vou aprender a viajar mais barato sozinho. Aí vai pro YouTube, vai pro Instagram, ele pode até ser que ele aprenda, mas assim, ele vai demorar muito mais, vai ter que errar muito mais, ele vai pagar o preço de qualquer jeito, né? Não tem jeito, ou você paga o preço de pagar alguém que já passou por aquilo, ou você paga o custo, né, do aprendizado, que às vezes é muito mais caro, né? Eu lembro quando eu comecei lá nas milhas em 2019, não tinha também quase ninguém ensinando sobre milhas, sobre essa parte, eu aprendi muita coisa sozinho, aos trancos e barrancos, no Instagram, no YouTube, vendo regulamento de promoção, eu errei muito, assim. Se for pra pegar um curso de milhas que custa 300, 400 reais, quanto eu perdi de dinheiro errando, cara, eu perdi muito mais do que isso. É barato investir em conhecimento. É barato. Porque assim, no final, quando você faz a conta, você fala, cara, se eu tivesse feito um curso, eu teria economizado 10 vezes mais do que eu perdi errando. Né? Imagina quando a gente vai pro lado de negócio, de agência, né? Com todo o conhecimento que a gente tem, a gente já tomou prejuízo na agência lá de 20 mil reais, 25 mil reais. Isso com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem. Imagina uma pessoa que está do zero, sem nenhuma orientação. Então a gente vê muita gente que chega na nossa mentoria lá com umas ideias totalmente deturpadas da realidade, que assim, iriam fazer com que ela tivesse problemas sérios, e a gente consegue ajustar, né? Então, assim, realmente faz muita diferença. Não é porque é a nossa mentoria, mas porque uma mentoria bem estruturada, de qualquer pessoa que seja, faz uma diferença absurda. E quanto antes a pessoa destrava para isso, principalmente o empresário destrava para isso, antes ele tem mais resultado, né? Bom, gente, queria mais uma vez agradecer vocês pela presença, de terem estado aqui com a gente nesse episódio do nosso ASM Cast. Vou pedir para que cada um de vocês aí traga uma última reflexão, uma última mensagem para a turma que está assistindo. Né? A gente conversou antes aqui do podcast, falei assim, o objetivo do podcast é principalmente inspirar, que as pessoas vejam do outro lado, peguem insights, se inspirem e queiram sair da zona de conforto. Né? Então, deixar aí para vocês falarem para a turma aí uma última mensagem para a gente poder encerrar esse episódio, que foi sensacional. Então, assim, foi muito massa ouvir a história de vocês, os insights que vocês trouxeram aqui foi massa. Então, deixem a última mensagem de vocês para a turma. Mas é um exemplo que até a gente conversa sempre, né? A gente gosta de compartilhar. O que aconteceu com a gente lá no projeto da gente, né? Teve uma pessoa que chegou pra gente, uma menina, disse, Mac Júnior, eu ganhei um salário mínimo. Nunca viajei de avião. E meu sonho é conhecer Gramado. Será que eu vou conseguir realizar esse sonho? E nós fizemos o treinamento com ela, passamos as orientações, ela começou a implementar, colocar em prática. E há uns 4 meses, né, Júnior, ela mandou mensagem pra gente dizendo, meninos, estou viajando com a minha mãe e vou realizar meu sonho. Vai ser meu primeiro voo, né, vou viajar, vou para Gramado e vou levar minha mãe. Então, assim, graças a vocês, nós somos muito gratos a vocês. Então, a gente fica muito feliz. E qual é a experiência que a gente acaba tendo, né, vivendo todo esse processo? Pessoal, vale a pena investir em conhecimento. Vale a pena parar, entender como é que funciona o mundo das milhas, porque de fato você consegue viajar melhor, você consegue trazer mais qualidade de realizações, né, para a família, enfim, quem está do seu lado. Então é algo que realmente o conhecimento ele liberta de verdade. Né? Você consegue chegar muito mais longe. Às vezes tem pessoas que acabam construindo uma laje, né, em cima da cabeça, que impede às vezes você de crescer. Mas vai em frente, investe em conhecimento que vale a pena. A gente fala que o conhecimento ele proporciona a realização de sonhos, né? E todo mundo tem que sonhar, né? Então sonhe, porque o sonho ele gera o sentimento ele gera o movimento ação e ação resultado. Ou seja, se você não sonhar, sair da zona de conforto para ter resultado diferente, dificilmente você vai ter um resultado que você espera, não um resultado diferente. Você tem que sair da zona de conforto e tem que sonhar. Né? Porque os sonhos, quando a gente sonha, né, quando você se imagina naquele local, a possibilidade de você chegar lá é muito grande. Só que tem que sair da zona de conforto, né? Sensacional. Essa menina do salário mínimo aí que foi pra Gramado, ela viveu o poder das milhas, né? Então acho que tem tudo a ver com o projeto de vocês. Bom, Júnior, Max, muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Turma, você que participou com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Assista aí o nosso próximo episódio. Esse aqui foi sensacional, né? E é isso, vamos pra cima.